Oi pessoal, eu sou o Jair Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou e vamos embora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje, a gente vai ser um vídeo até meio rápido, eu acredito. Vamos falar um pouco sobre o terror dos professores que vão fazer exame de faixa de graduação, que vão realizar exame de graduação, vão realizar exame de Dan, né? Qual que é o terror dos professores? E os alunos nem imaginam isso, mas é o terror dos professores. Não é catar, não é física, por incrível que pareça. O terror dos professores é o Idogeiko. E por que é o Idogeiko? Porque eu tô falando a maioria dos professores. Por quê? Porque a grande maioria dos professores, eles dão aula e não fazem treino regularmente. Por exemplo, eles não têm, geralmente o professor dá aula e raramente ele faz uma aula do outro, de um professor superior a dele também, constantemente. Eu, por exemplo, eu dou aula aqui e tal, e não faço só treino especial, que é uma vez por ano, né? 2 vezes por ano, né? Para atualização e tal. Eu não tenho um professor que me dê aula uma vez por semana, que seja, né? Ou seja, sendo assim, não tem ninguém que peça Idogeiko. Porque assim, catar, claro, tem que treinar, é extremamente importante e tal. Só que catar é um formato ali, né? É daquele jeito que você tem que fazer. É você ver o jeito que é e treinar, tentar melhorar cada vez mais a aplicação e realizar o catar, né? Vai ser aquilo ali, não vai ter nada diferente, muito diferente. Talvez algum detalhe você esteja fazendo errado e tal, é corrigido, mas assim, não é muito diferente. Você sabe o jeito que é, você vai pro exame, tem que ir, né, preparado para fazer determinado catar, né? Pô, vai cair 3 catas no exame, né? Sei lá, que sai dai, que sai show, sai rá, por exemplo, né? Você vai preparado para os 3 katas, né? Treinou os 3 katas, vai lá e vai apresentar. O Idogeiko é diferente. O Idogeiko, a gente pede pro aluno o Idogeiko, né? Idogeiko avançado e tal, para os alunos mais graduados, mais simples para os alunos menos graduados, mas a gente pede Idogeiko. Só que o professor pedir Idogeiko é uma coisa, porque eu vou pedir Idogeiko pro meu aluno faixa verde lá, que é um Idogeiko já avançado. Eu peço o Idogeiko, eu já montei na minha cabeça o que eu vou pedir, já sei o que eu vou pedir, vou e peço. Daí ele acaba acostumando com o jeito que eu peço e tal, e junta os nomes que eu pedi lá e realiza o Idogeiko. Só que não tem ninguém que peça para mim. Não tem ninguém que peça para o professor. Então, quando o professor vai fazer exame, ele não está acostumado a ser pedido o Idogeiko para ele. Então, a mente, o Idogeiko trabalha muito com a mente. A mente do professor geralmente não está preparado para trabalhar sempre alguém te pedindo um Idogeiko um pouco mais, claro, Idogeiko simples, né? Mas estou falando de Idogeiko mais avançado, né? Que vai cair no exame de faixa preta. Então o professor ele a mente não está muito preparada, então não é tão fácil. Claro que o professor sabe os nomes, sabe e tal, né? Mas às vezes numa sequência é muito comum o professor se atrapalhar, uma sequência um pouco mais elaborada e tal, é muito comum o professor se atrapalhar. Então realmente o Idogeiko é algo que é o terror dos professores quando vão fazer exame de Dan, de graduação. Uma dica que eu dou, né, para quem for fazer isso, é tentar pedir para um aluno avançado seu montar um Idogeiko, começar a pedir o Idogeiko para você de uma forma. Nossos professores, quando nós vamos pedir um Idogeiko, nós pedimos de uma forma, embora quem vê de fora às vezes vê a gente falando os nomes para os mais graduados, que eles têm que saber sem a gente mostrar o golpe, né, para ele saber mesmo quais golpes, como que faz os golpes e tal, o nome dos golpes. Então os professores, a gente passa o Idogeiko pro aluno, mas é de uma forma lógica, entendeu? Por exemplo, vou pedir um exemplo aqui, um Idogeiko intermediário. Vou pedir lá, sei quem Jodan, o que, quem Dan, soltou o que, quem Chudan, o que, sei quem que Danvarai, quem Chudan, Yakuzuki. Idogeiko intermediário aí, né? Eu pedi as 4 defesas na ordem e o soco Yaku. Então, tipo, né? Eu posso pedir o contrário, entendeu? Vai ter uma cronologia, vai ter uma ordem, cronologia não, melhor dizendo, vai ter uma ordem lógica. Qualquer kata que eu vou pedir vai ter uma ordem lógica. Só que a dica que eu dou para os professores é pedir um aluno graduado, seu faixa verde, sei lá, o aluno que você tiver em mãos, isso quando você vai fazer exame, né? Quiser treinar essa parte para o exame.
mandar o aluno pedir, mesmo que ele tenha que ler, buscar numa apostila e tal, né? Mas juntar um Indogeico, pedir um Indogeico de forma aleatória, sem ordem lógica mesmo, entendeu? Sem ordem lógica, não precisa ter ordem lógica. Justamente para trabalhar somente, do jeito que daí somente vai começar a trabalhar, né? E é uma dica que eu dou, não sei se também se é uma dica 100% correta, mas é o que eu acho que dá para fazer, né? Porque você chega no exame, você não sabe o Indogeico que vai cair, né? Você não sabe o que o professor vai pedir. E às vezes o examinador você não tem costume com ele te pedindo, né? Com ele te pedindo Indogeico. Às vezes não é o seu professor direto, na maioria das vezes não vai ser o seu professor direto. Então realmente, essa parte do Indogeico é a parte que eu considero que todos os professores reclamam na hora de fazer exame, falam, eu não sei se vou conseguir fazer exame porque eu não treino Indogeico, não tem quem peça pra mim e tal. Mas assim, é a coisa mais comum do mundo. Raramente tem um professor que dá aula, tipo, sei lá, dá aula 3 vezes na semana e faz uma aula um dia por semana com o professor dele, né? É muito raro acontecer isso hoje em dia. Então, os professores se atualizam anualmente, semestralmente e tal, né? Então acaba sendo bem complicado essa parte do Indogeico, mas assim, no final dá certo, né? Porque o professor também, embora ele possa ter dificuldade em montar o golpe, ele tem que saber, chegou no exame, ele tem que saber o que o professor está pedindo. Então ele vai ter mesmo que ele não consiga montar, tem professores, examinadores que pedem Indogeicos muito extensos, aí que tá o problema, porque às vezes você não consegue montar tanto assim, a sua mente não consegue trabalhar bem isso aí, né? Mas não é muito comum isso aí também hoje em dia, tá? Pedir Indogeicos muito extensos, né? Mas o candidato, Adam, ele tem que saber todos os golpes ou praticamente todos os golpes que o professor está pedindo, né? Então a questão é montar os golpes mesmo, né? Ou às vezes ele sabe do que está falando, mas faz uma execução um pouquinho errada e tal, né? Isso acaba sendo comum. Mas é o fardo de todo professor isso aí, né? O fardo de todo professor é o Indogeico na hora do exame. E você também acha isso aí? Eu acho que eu tô viajando no maionese aqui, pessoal. Pode falar aí.